Olá pessoal, eu vou falar sobre o software de simulação do PhET da Universidade de Colorado Boulder, Colorado. Esse aqui é um software que eu selecionei ele por nível universitário e a gente vai falar sobre dinâmica, né? O item de dinâmica, rampa, forças e movimento. Tem a versão em inglês, tem a versão em português, mas aí eu escolhi a versão em português para o português do Brasil. Nesse software aqui tem essas abas, né? Que são diferentes níveis aqui, de introdução, por exemplo. A gente pode empurrar o nossa caixote, ou arquivo, ou totó, refrigerador, livro, um objeto misterioso que a gente pode calcular todos os detalhes desses objetos aqui. Tem os coeficientes de atrito neles também, a massa, tudo mais. A gente pode aplicar uma força aqui, onde está o cursor, e empurrar esse objeto. A gente pode escolher uma situação com ou sem atrito. O gelo é o atrito, aqui é sem atrito, né? A gente pode ver as forças resultantes. Então vamos escolher uma situação com atrito primeiro, para a gente ver o vetor força resultante. É o vetor verde ali, é o vetor soma. Depois ele cai e o atrito ele segura ele ao longo da descida. Na versão sem atrito, que foi que a gente mencionou na aula, veja que a gente aplica uma força, depois esse corpo cai. E veja que a soma de forças, quando ele vai caindo, vou desligar o som aqui para atrapalhar, a gente vai empurrando, ó, a soma de forças é um vetor que acelera, é o vetor força-peso decomposto ao longo do plano inclinado, e enquanto ele estiver atuando, ele vai estar acelerando o corpo, certo? Vamos pensar aqui no segundo modelo, aqui, ó, com atrito, a gente pode alterar o atrito para mais ou para menos, né? A gente não chegou a falar ainda de atrito, mas vai ser o tema da próxima aula. O atrito estático é o atrito que a gente tem que fazer para vencer a inércia. E o atrito cinético é quando o corpo está em movimento. O atrito cinético pode ser menor do que o atrito estático. O atrito cinético ele equipara no máximo com o estático. Certo? A gente está vendo que a gente não consegue mudar ou reduzir o estático ou aumentar o cinético para além do estático. Tá? A gente não pode ultrapassar aqui esse valor. Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar sem o atrito, então. E aqui o interessante dessa versão aqui, a gente pode colocar ou remover esse objeto. E aqui a gente pode falar sobre o experimento que o Galileu queria fazer, que era levar um corpo até uma determinada altura e liberá-lo. E aí ele acreditava que se o atrito fosse zero, o corpo continuava em movimento retilíneo uniforme, indeterminadamente, né, pela ideia ele que trouxe a ideia da inércia aí. Tá? Então, a força-peso ela vai atuar, né? A gente pode ver a resultante aqui de forças, ó, vou retornar aqui, ela vai ser decomposta, vai ser esse vetor verde, vai ser decomposto ali, ele que brecou, a força-peso que brecou o caixote e depois acelerou o caixote na direção aqui do plano inclinado, e uma vez que ele saiu do plano inclinado, então a velocidade passa a ser constante, né? Retilínea e uniforme, que é a ideia da inércia. Então, a aceleração vai depender do tempo de atuação da força, tá? O deslocamento aqui, né, da força, o tempo de atuação dela, da inclinação do plano. Legal aqui desse segundo item aqui, da segunda aba, que a gente pode também alterar a inclinação do plano. Pode falar em 60 graus, por exemplo, 45 graus, né? 60 graus é um absurdo de inclinação. Aí a gente pode falar em 45 graus. E aí tem uma aceleração. A aceleração vai depender desse ângulo aí de inclinação, vai depender do tempo de atuação, da altura, né, do deslocamento do corpo, que vai ser o tempo de atuação dessa força-peso. E claro que se estiver na Terra vai ser uma determinada aceleração, se estiver em Júpiter vai ser outra aceleração. Se aumentar, ó, veja que os vetores aqui, ó, força-peso, né, a gente pode falar em diagrama de forças aqui, né, a gente tem, ó, veja que a gente falou que a gente quer tratar esse objeto como um ponto material, né? A força é toda aplicada no centro de massa. Então, uma vez que a gente empurra esse corpo, ó,
veja que a força resultante é muito maior. A gente pode aplicar a força aqui, ó, usando esse cursor, tá? E aí a força-peso, ela depende da gravidade, né? A gente já sabe disso. E vamos só aquela velha mania de destruir, vamos quebrar o caixotezinho. Podemos lançá-lo longe aí. Bem, eu vou deixar o link do site para que você possa instalar aí no seu computador. É um linkzinho do Java, você instala e se diverte. Aqui a gente pode também avaliar as forças que estão atuando no corpo, ó, verificar se elas são constantes ou não. Pode escolher o atrito do muro, a gente pode remover aqui o muro, se for o caso, a força que a gente aplica no muro. Tá? E aí, se você aprontou uma bagunça total aqui, você pode depois reiniciar tudo, tá? Começar do zero de novo. Aí, tá? Pode, no caso dos muros aqui, você pode adicionar esse batedor aqui, ó, uma molinha, tá? Vamos remover, vamos deixar aqui no gelo. A gente pode empurrar, ó, e aí colocar esse objeto para ficar trombando dos dois lados. E aí a gente verifica a ação das forças, tá? Pode colocar o atrito e aí verificar aqui o atrito, que é a situação mais realística aí, você tem uma diminuição, né? Vai fazendo o objeto parar. Tem um joguinho aqui no final, ó, que é para você empurrar usando o cursor do seu computador. Usando um robozinho, você empurra um caixote e faz ele ir para dentro de uma casa, por exemplo. Só que você vai gastando energia do robô. Você pode fazer isso aí com um fichário e tentar jogar dentro da casa. Às vezes você erra. Então é isso, eu vou deixar o link para vocês aí, vocês se divirtam. E aí acho que a partir de agora a gente já está preparado para falar sobre o atrito estático e o atrito dinâmico. Um grande abraço a todos aí, tudo de bom.